E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você sabia que são 3 tipos de crentes ou cristãos evangélicos? Você sabia que existem apenas 3 tipos? Que já são muitos, né? 3 tipos de pessoas cristãs. E nós vamos tratar sobre esse assunto no decorrer desse programa. Apenas eu queria que você recorresse à sua Bíblia e lá em Cantares, no livro de Cantares, capítulo 6 e versículo 8, quando diz assim: 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem número, quer dizer, ilimitada. Há um número ilimitado de virgens, mas 80 são as concubinas e apenas 60 são as rainhas. Nós vamos falar sobre isso neste momento, enquanto você pega a sua Bíblia e confere esse texto. Essa inspiração que Deus concedeu ao pastor, a um servo de Deus, certamente vai ajudá-lo a definir a sua fé, a saber quem você é no reino de Deus. Vamos ver. Você sabe que o livro de Cantares de Salomão fala do seu relacionamento com a sua amada, que é uma tipificação do relacionamento de Deus com a sua igreja. Então, quando Deus vê a sua igreja, ele vê assim: 60 são rainhas, 80 são concubinas, mas as virgens, o número é ilimitado. Quer dizer, as virgens sem número, quer dizer, número ilimitado, são aquelas pessoas que estão na igreja, mas nunca se entregaram de fato ao Senhor Jesus. Nunca. São pessoas que até tiram benefícios da fé, extraem benefícios da palavra de Deus, usam o nome de Jesus, usam a palavra de Deus, mas jamais se entregaram. São apenas virgens, mantêm-se virgens para Deus. Para Deus. São pessoas que têm o título de cristãs, crentes, evangélicos, católicos, enfim. Mas vivem uma vida completamente alienada à palavra de Deus. São pessoas que mentem, que não perdoam, são falsas, hipócritas, têm maus olhos, julgam os demais, se prostituem, vivem do engano, usam as armas do diabo, porque engano, mentira,
falsidade, hipocrisia, maus olhos, pessoas que se julgam ou julgam outras pessoas. Tudo isso faz parte do caráter de Satanás. E essas pessoas usam esse tipo de coisa. Então, para Deus, essas são virgens. Quer dizer, nunca estiveram com Deus, nunca se casaram com Deus, nem mesmo o conhecem. As 80 concubinas, são 80 concubinas, essas, quer dizer, são mulheres que não estão casadas com Jesus. São aquelas pessoas amantes, são aquelas pessoas que estão compromissadas apenas enquanto estão na igreja. Assim são as amantes, né? Amante é assim, quando a pessoa tem uma amante, ela tem o amante ou ele tem a amante durante algumas horas. Seja num hotel, seja numa casa, seja lá onde for. Mas ficam com ele, com o amante ou com a amante, durante um período limitado. Depois, eles se arrumam, tomam banho, se arrumam e vão cada um para sua casa. Aí voltam para as suas respectivas famílias. Quer dizer, as concubinas que haviam na época dos reinados de Israel, dos reis de Israel, as concubinas não tinham, assim, nenhum compromisso com o rei, de maneira nenhuma. Apenas satisfaziam os seus desejos. E são esse tipo de pessoas, que é o segundo tipo de pessoa, que frequenta a igreja, gosta da oração, gosta das canções do louvor, e sempre dizem amém, mas nunca se entregaram para Jesus. Nunca, nunca. Estão nas igrejas, seus bancos estão quase que permanentemente quentes, mas nunca se casaram com Jesus. Às vezes se casaram até com a igreja. São membros fiéis à igreja, fiéis ao pastor e tal. Mas nada tem a ver, nenhum compromisso com o Senhor Jesus. Então são as concubinas. Já as 60, e somente 60 rainhas, você sabe, rainha é aquela que é casada com o rei. Rainha é aquela que é casada com o rei. Então, esse tipo de cristão é aquele que nasceu de Deus, entregou sua vida para Jesus, verdadeiramente fez um voto e tem sido fiel para com o Senhor Jesus até então. Por quê? Porque são pessoas que se casaram com ele, se casaram com o rei Jesus. É interessante que as pessoas que se entregam ao Senhor Jesus sem reservas, de forma incondicional, elas imediatamente recebem o Espírito Santo. Essa é a razão porque muitas pessoas recebem o Espírito Santo rapidamente e outras tantas ficam anos na igreja e não recebem nada. Vêm os outros recebendo o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios de alegria, de paz, cheios de vida, pessoas que realmente são o perfume de Jesus aqui neste mundo. Elas vêm e até sentem o perfume de Jesus nessas pessoas, mas elas mesmas, as que não são casadas, as que são concubinas ou mesmo virgens, essas não. Essas nada têm a ver com o Senhor Jesus. Apenas as rainhas compartilham suas vidas com o Senhor Jesus. Apenas rainhas. Aquelas que representam as pessoas que um dia se entregaram de corpo, alma e espírito.
minha amiga, meu amigo ouvinte, com certeza você que me ouve neste momento há de convir que você está entre uma dessas classes. Ou você é rainha, ou você é concubina, ou você é virgem em relação a Deus. Qual é a sua situação? Qual é a situação sua diante de Deus? Eu pergunto. O que você acha que você é em relação ao Senhor Jesus? Rainha, concubina ou virgem? Bem, só você pode responder, mais ninguém. Uma coisa eu sei, e eu posso lhes garantir. Quando a pessoa é rainha, elas têm o rei como primeiro em suas vidas. Quando a gente fala em dízimos, que são as primícias, só as rainhas são dizimistas realmente fiéis, porque elas colocam o Senhor Jesus em primeiro lugar nas suas vidas. Elas não são dizimistas por imposição, não, elas são dizimistas por alegria, por prazer, porque elas têm essa alegria de participar da sua vida com o Senhor. São rainhas, são casadas com o Senhor. Quando nós falamos nascidas de Deus, pessoas nascidas de Deus, estas são pessoas que realmente são casadas com Ele. Por quê? Porque nasceram de Deus. Nasceram de Deus por quê? Porque se entregaram, porque se deram, porque dedicaram suas vidas, colocaram o Senhor Jesus acima do pai, da mãe, dos filhos, do marido, da mulher, da família, da sua profissão, da sua reputação, do seu nome, do seu trabalho, da sua profissão. Colocaram Jesus acima de tudo, tudo, tudo. Estes são, ou estas são as rainhas. Essas pessoas são as rainhas. E essa é a razão também porque nós, ao trabalharmos aqui domingo pelas 6 horas da manhã, né, esse jejum, né, do estudo bíblico, quando estamos falando sobre os segredos e mistérios da fé, nós, obviamente, temos na igreja a preocupação de levar as pessoas, todas as pessoas, sejam elas virgens, sejam elas concubinas, ou mesmo já casadas, como a rainha ou as rainhas. Mas nós estamos preocupados em levar a palavra de Deus, uma consciência daquilo que a Bíblia fala, de que Deus fala. E cada um, obviamente, toma a sua decisão, porque assim como Deus não pode impor a vontade dele para nós também, servos dele, tampouco vamos impor a nossa vontade para os demais. Nós pregamos, nós ensinamos, nós nos esforçamos para dar aquilo que demos recebido de Deus. Agora, é claro que nem todos recebem, nem todos querem obedecer, nem todos querem praticar, nem todos querem vivenciar a fé. Então, fica difícil para essas pessoas se casarem, fica difícil para elas serem promovidas a rainhas. Por enquanto ficam lá vivendo como concubinas ou mesmo virgens.
Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você que está me ouvindo agora, preste bastante atenção. Você tem vontade de se casar, não é verdade? É ou não é? Você que é uma jovem, tem sonhos de constituir família. Você que é um jovem e tem intenção de constituir família. É normal que todo ser humano queira se casar e constituir família. Agora, você sabia que quando a pessoa almeja constituir família, ser uma esposa ou ser um esposo de alguém, quando ela se casa, normalmente nesse mundo, as pessoas dão mais importância à festa de casamento do que propriamente o casamento, né? Então, na festa de casamento, há bolos, há festa, sorrisos, todo mundo se alegra, bebida e tal, e aquelas florezinhas que a noiva joga para trás, né? Aquele negócio que ela joga para trás, e quem pega vai casar, é conversa fiada para boi dormir, mas todo mundo curte essas coisas. Mas você sabia que o casamento mesmo é firmado na lua de mel? Quer dizer, tudo que ali no altar se faz é importante, porque no altar os dois fazem um voto, um para com o outro, de amar um ao outro por toda a vida, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, em todas as situações, nas dificuldades, etc. E quando acontece esse voto mútuo, essa entrega mútua, somente ele é registrado, selado na noite de núpcias. Por que na noite de núpcias? Porque na noite de núpcias, um se entrega para o outro, 100%. Então, quando eu me casei, nós nos casamos, Esté e eu, nós fizemos nossos juramentos no altar. Mas foi lá na lua de mel, na primeira noite de núpcias, que nós verdadeiramente assumimos aquela palavra empenhada no altar. Então, eu me entreguei 100% para ela e ela se entregou 100% para mim. Então, houve uma entrega mútua. Então, quando nós nos entregamos mutuamente um ao outro, na base do amor, do puro e verdadeiro amor, naquele momento, nós ficamos juntos e misturados e não podia mais se separar, não é? Éramos duas batatas separadas que depois de cozidas, então veio se juntar com o leite do Espírito Santo e amassado. Então, na noite de núpcias, nós dois nos amassamos um ao outro. E ali tornamo-nos um só corpo. Ali tornamo-nos um purê, um belíssimo, um gostosíssimo purê, que tinha o leite do Espírito Santo para unir e fazer a nossa união uniforme. Quer dizer, é na noite de núpcias que nós verdadeiramente nos entregamos. E a partir daquela noite de núpcias, todas as noites, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, segundos, nós vivemos um em função do outro. Ainda que estejamos longe um do outro por questão de trabalho, coisa dessa natureza, mesmo assim, o nosso pensamento está sempre ligado um no outro. Por quê? Porque nós nos entregamos, nós nos amamos, nós nos misturamos, não podemos nos dividir mais. Somos um purê, somos um só corpo, uma só coisa. Pois bem, minha amiga, coloque isso no plano espiritual. É exatamente essa entrega que nós fazemos
em relação ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, é no altar. Ali nos comprometemos. Ali nós fazemos o voto. Ali nós empenhamos a nossa palavra. E, obviamente, a palavra dele já foi empenhada. Então, nós apenas estamos ali, literalmente, empenhando a nossa palavra. Mas, a noite de núpcias com o Senhor Jesus, digamos assim, a partir daquele momento, nós tornamos-nos um com ele, um só espírito com ele. Por quê? Porque nos entregamos de corpo, alma e espírito. Ele, por sua vez, se entrega totalmente em espírito para nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm na sua plenitude em resposta à nossa entrega de corpo, alma e espírito. Então, nós tornamos-nos um no Senhor, passamos a ser um no Senhor Deus Altíssimo. É extremamente importante, é tremenda essa entrega. Esse é o casamento que nós estamos tratando aqui. O casamento que nos torna rainhas do Altíssimo. Então, Salomão fala que havia apenas 60 rainhas, mas haviam 80 concubinas e virgens, um número ilimitado. Pois bem, minha amiga, meu amigo, o que você tem sido em relação ao Senhor Jesus? Você realmente é rainha? Você é concubina ou você é virgem? O que você é em relação ao Senhor Jesus? Porque rainha só aqueles que se casam com ele, que assumem a sua fé com ele, que assumem a sua vida com ele, que fazem dele o primeiro na sua vida. Eu lembro que quando me casei, são 43 anos atrás, eu lembro que eu ia para o trabalho pensando em voltar. Eu saía de casa de manhã, pela manhã cedo, já com a vontade tremenda de voltar para casa. Por quê? Porque eu não queria deixar a minha amada sozinha. Puxa, quando eu voltava à noite, a gente se abraçava, se beijava. Parecia que a gente tinha se separado durante muitos dias e voltamos e nos encontramos outra vez. Por quê? Porque havia, durante o dia inteiro, aquele sentimento meu, puxa, de saudade. Puxa, eu queria estar com a Esther. E ela, obviamente, comigo. Mas ela tinha que ficar em casa e eu tinha que trabalhar. Mas os nossos pensamentos nos uniam. Nós estávamos em espírito ligados, mesmo separados fisicamente. E isso nós vimos vivendo durante esses 43 anos. Então, por isso, a gente é feliz, porque a gente assumiu o nosso amor. Com respeito ao Senhor Jesus, nós assumimos a nossa fé com ele. Assim como o amor nos colou, também a fé cola a pessoa com Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você entendeu, minha amiga, meu amigo ouvinte? Você precisa saber, quando a pessoa se entrega 100%, a coisa muda de figura. E aí vem o Espírito Santo. Não importa onde você estiver, se você se entregou, Jesus está aí com você. Se você é casada com ele, ele está aí com você. Agora, se você não é casada com ele, você vai ficar sentindo sempre falta de alguma coisa. Agora você pode imaginar que a relação conjugal, a relação marido e mulher é muito mais do que sexo.
muito mais, infinitamente mais importante, mais santo, mais glorioso. Porque assim como o homem penetra na mulher e faz os dois tornarem-se uma só carne, assim também o Espírito de Deus, na pessoa do Espírito Santo, Jesus, na pessoa do Espírito Santo, penetra dentro de nós e faz habitar dentro de nós. Então, tornamo-nos um só corpo, um só espírito, tornamo-nos um só com Deus na base da fé. Tudo que eu ofereço ao Senhor é insignificante em relação ao que Ele tudo me dá. Imagine o Todo-Poderoso, o Eterno, o Deus infinito, onisciente, onipresente, onipotente, o Criador de todas as coisas, esse grande Deus que a gente não tem capacidade nem imaginação da sua grandeza, vir e morar dentro de nós. É o infinito morando dentro do finito. Você pode imaginar isso? Pois bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, essa é a fé que faz a diferença na vida dos que são casados com Deus, dos que são rainhas, dos que são verdadeiramente de Deus. Nós vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que foram beneficiadas por conta desse relacionamento íntimo com Ele. Vamos ouvi-los. Desde pequena, né, minha vida foi muito difícil, né? Meu pai trabalhava, né, de porteiro e minha mãe de doméstica. E sempre assim, tinha muitas brigas, muitas contendas em casa, né? Um certo tempo depois, meu pai veio a falecer, né? E nisso, a gente veio passar dificuldade. Minha mãe parou de trabalhar, né? Não trabalhava tanto como antes, né? E a gente passou um bom tempo, né? Com dificuldade. E a gente era em 3 filhos, né? E minha mãe, né, lutou, foi trabalhando. Ela veio receber a pensão do meu pai, né? Com o tempo, né, eu conheci meu ex-marido, né? Que hoje a gente divorciou, né? E nisso eu fiquei com o filho, né? E ele veio, quando meu filho estava com 6 meses, a gente se separou, né? Eu voltei para casa da minha mãe, né? Minha mãe me acolheu. E nisso foi luta, né? Porque da parte do meu marido eu não recebi nenhuma ajuda, né? E nisso o dinheiro que entrava, né, não rendia, sempre faltava. E com o tempo, né, viemos a conhecer o trabalho da Universal, né? Porque no passado eu pude participar, mas eu não me peguei, não fiquei firme. Né? E aí, nesse momento, né, falando do dízimo, aprendi a ser uma dizimista fiel, no qual hoje não me falta nada. Eu tenho feito, né, do dízimo, né, a prioridade na minha vida, né, no qual quando eu tiro o dízimo, né, não me falta, né, eu tenho pagado o curso para meu filho, né, tenho conquistado, né, hoje eu trabalho e tudo que vem nas minhas mãos, né, tem fluído, tem dado resultado, né. Hoje meu filho já sendo adolescente, né, eu dou o que ele pede, né, não falta nada. Na minha vida também não falta nada. O que eu quero eu compro, né, o que eu preciso eu vou lá e compro, né. Minha vida mudou depois que eu me tornei dizimista fiel. Eu era uma pessoa que sempre ganhei bem, mas nunca soube administrar aquilo que eu ganhava. Devido às dificuldades financeiras, acarretava-se muitos problemas, principalmente na vida conjugal, onde eu me desfiz de 2 casamentos, porque eu vivia em salas de jogos, né, noite inteira jogando. Se ganhava, não ganhava o suficiente pela perda da noite. Se perdia, era a tristeza. É lógico, nessas rodadas de noites de jogos, vinha bebida, cigarro, essas coisas, tudo era prejudicial à saúde. De maneira que eu vim ficar uma pessoa enferma, né? Eu adquiri uma dor de cabeça enorme, que nunca me deixava. Então, todo lugar que eu ia, eu tinha que estar com
um analgésico para poder tomar, para livrar de dor de cabeça. Então o sofrimento era grande, eu já estava assim, afim, depois do segundo casamento, afim de dar cabo na minha própria vida, porque já não tinha mais razão para viver. A cada conquista que a gente tem, a cada separação, metade dela vai embora, fora as pensões. Então a situação financeira era precária e a dívida estava alta. Então eu tive, por exemplo, pessoas que me emprestavam dinheiro, às vezes eu pedia dinheiro emprestado, e depois era uma vergonha, porque eu ficava com gente na porta da minha casa, sem eu poder pagar, e ela fazendo escândalo na porta da minha casa. E isso para mim era horrível, porque eu sempre, uma pessoa que ganhava bem, sempre tinha meus negócios, queria sempre andar direito, cheguei ao ponto de pessoa que me emprestou dinheiro fazer escândalo na porta da minha casa. Mas nessa época, a minha irmã frequentava a Universal e me convidou. E eu acompanhei ela. E lá eu fiquei conhecendo sobre o dízimo, tomei conhecimento do dízimo. E tive fé e fui, porque tudo aquilo que eu não conquistava com 100%, a partir de eu ser fiel, dizimista, os 90% passou a cobrir mais do que os 100% não cobria. E a partir do momento que eu passei a frequentar a Universal, tudo aquilo que para mim era uma alegria, que era o jogo, que era esse tipo de diversão, passou a ser... não existe mais para mim, entendeu? E então aí as coisas começaram a melhorar. Me casei de novo e casei para sempre. Já estamos muitos anos casados e vamos continuar enquanto eu viver, porque a minha esposa é maravilhosa. E o crescimento, junto veio o crescimento. A cada época as coisas vão mudando. Com isso eu adquiri a minha casa, é uma boa casa, um bom bairro. Adquiri automóveis, eu tenho 5, né? Tenho um de luxo para passear, não é? É um carro de luxo mesmo para passear. Tenho motos, né? Tenho a minha empresa, né? Não tenho mais dívidas, graças a Deus estou. Não tem nada melhor do que ser dizimista, isso eu tenho certeza. Graças a Deus. Você viu? Pois bem, minha amiga, meu amigo, nós não estamos tratando de religião. Nós não estamos tratando de filosofia. Nós estamos tratando de fé. Fé sobrenatural, fé inteligente, fé racional, fé que nos leva a pensar, a raciocinar, a pesar, que nos faz colocar na balança os fatos, as promessas de Deus. Então, é sobre essa fé racional que nós estamos tratando domingo às 6 da manhã, em ponto. A partir das 6 horas, nós estamos tratando desse assunto. E se você quiser pegar o início da reunião, desse estudo, você tem que chegar bem cedo, bem mais cedo do que de costume, tá bom? Neste domingo, 6 horas da manhã, aqui no Templo de Salomão. Só no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605. Deus abençoe a todos e até amanhã.